Será que estava escrito em algum livro antigo? Se foi premeditado ou coisa do passado? Calma, o mundo precisa de pausa. No fim tudo volta ao seu lugar. Talvez seja a hora pra pensar. Nem tudo se pode controlar. O que será que o mundo tem a falar? No fim tudo volta ao seu lugar. Talvez seja a hora pra pensar. Nem tudo se pode controlar. O que será que o mundo tem a falar? Quem é que nunca disse precisa de espaço? Que a vida era corrida, que andava ocupado. Calma, a vida precisa de pausa. Quem é que nunca disse que faltava tempo pra ficar em casa, ficar sem fazer nada? Calma, a vida precisa de pausa. No fim tudo volta ao seu lugar. Talvez seja a hora pra pensar. Nem tudo se pode controlar. O que será que o mundo tem a falar? No fim tudo volta ao seu lugar. Talvez seja a hora pra pensar. Nem tudo se pode controlar. O que será que o mundo tem a falar? Calma, calma, calma. O mundo precisa de pausa. Calma, calma. O mundo precisa de... Prezados e prezadas. A todos os participantes, este cordial bom dia e todos sejam muito bem-vindos ao nosso último dia do nosso encontro. Estamos dando início às atividades do WebInfo, a modalidade virtual do InfoUnesp, o encontro anual dos profissionais de TI da Unesp. Esta sessão terá apresentações direcionadas aos profissionais da área de desenvolvimento de sistemas institucionais. Aos agradecimentos, a presença de todos, profissionais de TI, docentes, gestores, palestrantes, representantes das empresas patrocinadoras, convidados, tanto aqueles que estão participando aqui na plataforma da videoconferência, quanto aqueles que estão nos prestigiando pelo encontro virtual através do portal da nossa TV Unesp. Os agradecimentos em especial às empresas que estão patrocinando este WebInfo: Est Cyber Defense, Lenovo, Cisco, Compacta Tecnologia, Digital Net BR, Google, Microsoft, School of Net, Caerum, Alura, Assertiva Mind, Fugnes. Também os agradecimentos aos membros da comissão organizadora pelos esforços empreendidos na realização deste evento. A primeira apresentação do dia tem o título Para encarar a quarta onda de consequências da Covid. Será necessário nos reinventarmos de novo? E será apresentada pela doutora Maria Luísa Vick de Campos Faria. A doutora Vick é médica psiquiatra, formada pela Universidade Federal da Bahia, tem mestrado e doutorado em saúde coletiva pela Faculdade de Ciências Médicas e Biológicas de Botucatu, a Unesp. Atua nesta área de formação, como também em medicina do trabalho. É militante do SUS e acredita no inconsciente nas práticas integrativas complementares como estratégia de cuidado em saúde. Esta categoria de templários digitais está na subcategoria mista, preguiçoso, estressado. Doutora Vick, a senhora pode dar início à sua apresentação. A senhora tem 60 minutos, sendo 50 para a palestra, e deixaremos os últimos 10 minutos
para que a senhora possa responder as perguntas dos participantes do WebIn. Com a palavra, então, agradecemos aí em ter aceito o convite e passamos a palavra, então, à doutora Vicky. Então, assim, acho que fazer essa pausa que vocês fizeram nesse evento para a gente falar de saúde mental é legal. Acho que se a gente estiver mais ou menos aprumadinho do juízo, acho que a gente vive num mundo melhor, né? Eu tenho gostado muito de participar das lives, que é a minha única oportunidade nos últimos 6 meses de usar um batonzinho, assim, tá vendo? A minha imagem não vai nem aparecer, meu batonzinho nem vai ser contemplado dessa vez, né? Quando eu aceitei o convite para essa fala, sentamos eu, a Claire e a Tati para a gente conversar um pouquinho, para que a gente pudesse entender por onde eu iria ter essa fala com vocês, né? Assim como as outras lives que eu participei, a demanda está girando sempre em torno de tema de saúde mental e pandemia, saúde mental e trabalho, né? E isso já é um caminho enorme, tem um monte de coisa que a gente pode falar, né? Quando eu pensei nesse tema, nesse título, assim, que eu quis falar da quarta onda, eu estou falando da quarta onda de consequências da Covid, porque a gente já está nessa quarta onda, né? O que é essa quarta onda, né? Ela é formada pelas consequências da Covid na saúde mental da população. Os casos psiquiátricos estão aumentando, de transtorno mental, de transtorno psiquiátrico, eles estão aumentando, e as pessoas que já tinham diagnóstico de transtorno mental, já estavam em tratamento, elas estão se descompensando. Então, a ONU, a OMS, a Associação Brasileira de Psiquiatria, está sinalizando que sim, nós estamos nessa quarta onda, né? E para a gente passar por essa, a gente já passou pela primeira, pela segunda, pela terceira, que teve mais a ver com a morbimortalidade do vírus, inicialmente, depois o colapso dos sistemas de saúde, né? Então, a gente está nessa quarta onda agora que tem que dar conta dessas consequências psiquiátricas, digamos assim, né? Então, acho que cabe para a gente falar isso e nos lembrar que está tudo bem, a gente não está bem, porque, de fato, nós estamos nessa quarta onda de sofrimento psíquico, né? Quando eu pensei no título, na palavra reinvenção, eu estava muito pensando na questão individual das pessoas e suas famílias, que desde o início da pandemia a gente tem que estar usando muita criatividade para estar reinventando as relações, para a gente estar dando um jeito de voltar a conviver todo mundo junto na mesma casa. Então, isso é interessante, né? Para ter saúde mental, para a gente, profissional psi, quanto mais adaptabilidade você tiver, mais criatividade para dar conta de uma situação nova, sua saúde mental está melhorzinha, né? Então, a gente está dando jeito, desde março, para a gente tentar chegar inteiros, relativamente na medida do possível, no final da pandemia, né? Aí eu fui pensar, assim, no grupo específico de vocês, né, que são trabalhadores de tecnologia da informação, numa universidade pública, durante uma pandemia, no Brasil, né? E aí eu fiquei pensando, cara, reinvenção, se a gente fala da questão de trabalho, né? Saindo um pouco de família e da questão individual, né? Reinvenção eu entendo que é muito inerente à rotina de vocês de trabalho, né? Toda mudança administrativa que ocorrer na universidade, por exemplo, vai passar em algum momento pelos cérebros e pelos os dedinhos de vocês, né? Qualquer mudança de modelo de ensino e de aprendizagem também. Qualquer mudança de gestão vai passar por vocês, né? E aí eu fiquei pensando que esse de novo talvez não venha com a conotação, quando eu pensei no individual, no familiar, né, tão elogiosa, assim, tão celebrativa, assim, digamos, porque, de fato, vocês devem estar exaustos, né? Acho que esse de novo, tipo assim, de novo, né? Não é de novo legal, é de novo, né? Então, talvez tenha uma exaustão mesmo por causa de todas essas exigências que eu acho que na pandemia elas aumentaram, né? Sem esquecer que é dar conta de tudo isso, né? Que vocês dão de tarefa de vocês, de atividade de vocês, dentro de um contexto, né? A universidade pública, Brasil, durante uma pandemia, num contexto de escassez de recursos humanos e financeiros, né?
Então, esse de novo, eu entendo que eu estou falando para pessoas que provavelmente estejam exaustas nesse momento da vida, assim, né? Como é que eu organizei minha fala, né? Assim, eu vou falar sobre sofrimento psíquico, eu vou falar sobre transtorno mental, e vou falar de estratégias, assim, de promoção, cuidado e tratamento da saúde mental. Eu estou lendo o chat, tá? Se vocês quiserem ir participando e sugerindo coisas, ou ir comentando, fique à vontade, assim, eu posso ir falando e posso ir respondendo algumas coisas, ou responder para o final, mas fiquem à vontade, assim. Aí, assim, o que significa ter sanidade mental? O que é saúde mental? Né? Alguém tem alguma ideia? Se alguém quiser ir compartilhar no chat, vai escrevendo que eu vou juntando com a minha fala aqui. Eu trouxe algumas versões sobre o que é saúde mental, o que é ter saúde mental, que não são da alçada da psiquiatria, não é uma definições que a psiquiatria vai usar, né? Nessa linguagem que eu vou trazer para vocês. Então, assim, ter sanidade mental, ter saúde mental, seria ter a capacidade de enfrentar o real, sem perder toda a força, toda a alegria, toda a liberdade, conseguindo, inclusive, deixar uma margem para que a angústia possa se expressar. Outra definição, assim, o que é ter saúde mental? O que é ter sanidade mental? Por exemplo, ter a cabeça minimamente em paz para amar quem você quiser, para aproveitar a vida que você escolheu e para conseguir trabalhar com alguma satisfação. O Marcos está trazendo um comentário sobre sanidade mental que está indo nessa linha que eu estou falando, né? Que sim, que está bem consigo mesmo, assim. E mais ou menos, dá conta de si, dá conta da relação sua com o mundo. Exatamente isso, Marcos. É por essa linha que eu estou indo. Né? Então, é ter a cabeça minimamente em paz para amar quem você quiser, aproveitar a vida que escolheu, trabalhar com uma certa satisfação. Ao final, eu vou completar essas versões com a de vocês, se vocês mandarem, com dois dados da minha cabecinha, né? Sofrimento, né? Cada um sofre com as suas singularidades, né? O sofrimento é o que há de mais pessoal que a gente possa ter, né? Que a gente possa expressar. Porque cada um sabe a dor e a delícia de ser quem é. Eu gosto muito de usar músicas e vou usar na minha fala, e tenho usado nas lives que eu tenho feito por aí, porque eu acho que os poetas estão muito mais adiantados que os psiquiatras para falar sobre sofrimento, para falar sobre a alma humana, né? O que me faz sofrer, eu, pessoa, eu, indivíduo, eu, sujeito, e pode, deve ser absolutamente incompreensível para o outro. Por isso que, porque é singular, é meu, por isso que não dá para você mensurar uma dor comparando com a do outro. Eu fiz uma vez uma capacitação lá no Rio Grande do Sul para profissionais do SAMU, para que a gente ensinasse eles a lidarem com quadros de agitação psicomotora, de crises psiquiátricas, e a gente foi fazer uma discussão, profissional psi gosta de viajar um pouquinho na maionese, e a gente foi discutir um pouquinho sobre a questão do significado de cada crise, de que cada crise que eles vão ser chamados também não só para crises psiquiátricas, mas para crises emocionais, para crises psíquicas, para crises de sofrimento, né? E um cara conta a história, né, que uma vez eles foram chamados para atender um caso de um idoso que estava com dor no peito, com o braço dormente, com dificuldade para respirar. Bom, a primeira hipótese é que pudesse estar fazendo um infarto agudo do miocárdio. Quando eles chegam lá, se dão conta com um idoso que está destroçado, porque o papagaio dele tinha acabado de morrer, né? E é isso que a gente dizia para ele, fez, olha, é uma crise. Ele podia estar, sim, infartando, porque você pode infartar após uma emoção pesada. Não era, eles fizeram um eletro, não era uma dor da alma. Ele estava triste, ele estava destroçado. Gera uma certa polêmica, porque o pessoal do grupo achava que não, que é um absurdo chamar o SAMU para esse tipo de situação, mas o que a gente diz é isso, ó, tá tudo certo, você pode, seu bicho de estimação, teu papagaio, pode ser a coisa mais importante da tua vida, pode ser o motivo da sua existência, e tá tudo certo. Lembrando sempre que o profissional da saúde não tem que dar a opinião dele quando ele vai fazer o atendimento para o qual ele foi demandado, ele tem que ser técnico e fazer o que ele tem que fazer, porque às vezes a gente usa nossos parâmetros para discutir no atendimento, e isso é muito ruim, não é tua opinião enquanto você está tratando, ali você está neutro, né? Quando a gente vai falar de sofrimento psíquico, não dá para esquecer de que os papéis de gênero que a sociedade nos oferece podem sim ser responsáveis por muito sofrimento psíquico.
A gente vive numa sociedade ainda organizada, ainda estruturalmente organizada pelo patriarcado, né? Então, para a mulherada, se sofre muito esses papéis e essa opressão que o patriarcado ainda faz, tentando silenciar a voz das mulheres, o desejo das mulheres, pela interferência do Estado, quando não permite que a mulher decida sobre o seu próprio corpo, pela exaustão por estarem criando sozinhas seus filhos, pela dupla jornada de trabalho. Então, assim, por ser mulher, a gente há um sofrimento psíquico específico causado por situações específicas. A gente não pode esquecer que as fogueiras da Inquisição ainda nos matam, ainda que simbolicamente. As fogueiras da Inquisição, elas estão simbolicamente ainda na nossa sociedade, né? Haja vista o número de feminicídios que a gente vê por aí, né? Eu não posso desejar, eu não posso fazer o que meu desejo manda, eu não posso dizer não, meu não é considerado, não, eu não te quero mais, não, eu não quero transar contigo. Então, por isso, o homem se autoriza a matar uma mulher, estuprar uma mulher, né? Então, ao mesmo tempo que as mulheres estão sofrendo por esse papel dado pela sociedade, para os homens também não está legal. Nós, mulheres, a gente já vem percebendo isso há muito tempo, que o patriarcado nos é muito prejudicial. Os homens estão começando a perceber isso, porque cabe aos homens perpetuar essas relações, né? E isso para alguns, estatísticas mostram, né, que para os homens as coisas vão muito mal, sim. São eles que mais se matam, são eles que mais matam uns aos outros, são eles que estão lotando as penitenciárias, os que mais se envolvem em acidentes de trânsito, se matam no trânsito, matam as pessoas no trânsito, tem vários comportamentos de risco, o uso de substâncias psicoativas, muito uso de álcool, né, mais uso de álcool que as mulheres, inclusive não se cuidam, né, não é da natureza do patriarcado dizer para os homens que eles podem, inclusive, se cuidar. Acho que os homens hoje já estão percebendo que eles precisam dizer dos seus sentimentos, dos seus sofrimentos, das suas angústias, das suas fragilidades, que todos temos. É muito libertador, quando eu vejo e quando os homens podem dizer, olha, estou com medo, olha, estou inseguro, olha, estou na dúvida, né? Tem uma música de um cantor maranhense, o Fio Veras, que ele diz, né, mas não que eu não seja sem medo, mas mesmo assim eu não temo o medo. Pode vir comigo, vamos junto, né? No meu viés político feminista, tem dois gatos brigando aqui. No meu viés político feminista, não tinha como dar bom se a gente junta uma sociedade estruturalmente organizada pelo patriarcado com o capitalismo, né? Porque assim, o patriarcado vem, silencia os homens, silencia o desejo das mulheres, aí vem o capitalismo, vai lá e te autoriza, em nome do acúmulo de capital, que você possa, assim, explorar o trabalhador até sua morte física ou psíquica, que você possa explorar a natureza até sua extinção, em nome do acúmulo de capital. Então, não dava bom, não pode estar muito bom mesmo essa vida nossa, não, né? Então, assim, o sofrimento é inerente à condição humana. Por quê, né? Porque a vida, o universo, os desígnios de Deus, o destino, o acaso, se movimentam, eles estão aí, eles estão postos, eles chegam sem disfarce, eles não têm peninha da gente, a vida é como ela é, né? Ela põe as cartas na mesa, né? Tem a música do Caetano que ele diz, né? Eu queria encontrar a mais justa adequação, tudo métrica e rima, nunca dor. Mas a vida é real e de viés, né? Então, é isso. Precisamos aprender a conviver e não temer o sofrimento, né? No geral, a maioria das pessoas não gosta de sofrer. Notem que eu não falei ninguém gosta de sofrer, né? Por quê, né? Porque às vezes o relacionamento está tão relacionado com o nosso funcionamento que a gente se apega ao sofrimento ou faz caminhos que nos fazem sofrer. Tipo assim, tem gente que nem precisa de inimigo, nem precisa de algoz lá fora. Tem um inimigo e um algoz, assim, de estimação bem acomodadinho dentro da cabeça da gente, né?
Por exemplo, assim, a gente vai sofrer sempre se a gente não entender que a vida tem a vida, o destino, Deus, o acaso, o universo, o que a gente quiser chamar, vai estar posta, assim, não depende da nossa vontade para que as coisas aconteçam, e você fica numa de que você só vai ser feliz, só vai estar satisfeito quando a vida vier na medida que você acha que ela tem que ser, né? Eu gosto muito de uma frase da música do Cazuza, que ele diz, né, para quem não sabe amar, fica sempre esperando alguém que caiba nos seus sonhos, né, tipo assim, minha leitura, minha interpretação para essa fala, né, para quem não sabe viver, né, vai ficar sempre esperando que a vida um dia seja perfeita, e isso só vai trazer sofrimento, né. Tem também a letra do Roberto Carlos que diz, né, quem espera que a vida seja feita de ilusão, pode até ficar maluco ou morrer na solidão. É preciso ter cuidado para mais tarde não sofrer. É preciso saber viver, né? Indo nessa linha também, eu tenho um primo muito sábio, assim, que é um cara bem legal, bem profundo, assim, que pensa muito na vida, e ele sempre, em qualquer discussão, sempre num bate-papo cabeça profundo, assim, é, é, ele diz a gente precisa estar sempre atento. A pergunta da nossa vida é essa, né? Tipo, você quer ser feliz ou ter razão sempre? As duas coisas não dá, né? Então, isso também acho que é uma pergunta legal. Podem ir mandando as questões para o chat, né? Tá legal, assim, o pessoal está compartilhando no chat de algumas experiências, e eu acho que está fazendo sentido o que eu estou discutindo com vocês, né? Assim, tá batendo mais ou menos o que eu estou falando e o que vocês estão escrevendo, assim, né, no chat. A gente vai sofrer na vida, eu chamo de sofrimento situações ordinárias, isso que vão nos trazer sofrimento, que tem a ver com os ciclos da vida, né? Eu vou deixar de morar com meus pais, os pais vão deixar de morar com os filhos, eu vou me divorciar, eu vou perder o emprego que eu gosto, eu vou ter que lidar com escolhas dos meus filhos que eu não concordo, né? Questão da orientação sexual dos filhos. Então, assim, por exemplo, né? Então, assim, são ciclos da vida que a gente são inerentes e a gente vai sofrer em algum momento por algum desses motivos. Uma boa dor de cotovelo, por exemplo, faz parte do amadurecimento seu enquanto adulto, né, de você poder escolher teus amores, poder ter relações amorosas legais, fazer algumas escolhas atrapalhadas, ou não dá certo mesmo, assim, e curtir uma dor de cotovelo, né. Uma das coisas que me chama a atenção é o quanto os adolescentes estão chegando no consultório para atendimento em função de dor de cotovelo, eles não estão dando conta dessas dores de cotovelo, 17, 16 anos, e estão em sofrimentos graves, assim, né? Então, o que eu digo para eles, o que eu digo para todo mundo é isso, ó, dor de cotovelo, meu, se você quer encontrar teu amor, se você acredita que você vai achar uma parceria, se você aposta nisso, você vai ter que passar, não se iluda que vai ser uma escolha aos 17 anos, que você vai fazer a melhor escolha amorosa para a tua vida, né? Infelizmente, também a gente vai ter que lidar, às vezes, para situações de sofrimento, por situações extraordinárias, né? Mortes violentas, mortes prematuras, situação de violência que a gente é exposto. Então, ó, vem uma pergunta legal sobre adolescente, e eu vou dar uma faladinha sobre adolescente lá atrás, que é um tema que me interessa muito, viu? Então, a gente pode ter que lidar com situação de sofrimento agudo, de sofrimento por causas extraordinárias, a gente vai ter que lidar com algumas tragédias, às vezes, da vida. Sempre que eu escuto alguém que está em profundo sofrimento por causa dessas questões extraordinárias, sempre eu trato de dizer, cara, a gente vai ter que dar conta disso aqui meio logo, porque não dá para gastar toda a energia sofrendo por questões da vida, desse nosso cotidiano, porque a gente pode acontecer situações catastróficas, tragédias, e você vai estar exausto e você não vai conseguir dar conta. A última situação que eu vivenciei disso de atendimento era de uma mulher de 60 e poucos anos, que estava em profundo sofrimento mesmo a partir do momento que o filho comunicou a ela que ele ia deixar a barba crescer como está na moda agora, barbão mesmo, barba comprida, assim. Ela não aceitava, e por quê? Porque o pai dela dizia que homem de respeito tem que ter a cara limpa, homem de barba não é uma pessoa de respeito, e ela não aceitava, e estava em sofrimento. E não deu conta de seguir o tratamento, abandonou o tratamento, né?
Uma outra coisa, se a gente não quer sofrer muito, se a gente não quer cultivar sofrimentos repetitivos, repetidos, frequentes, por exemplo, é saber que quando a gente gera uma expectativa, a expectativa só existe dentro da nossa cabecinha, ela não é real. Ou seja, a chance daquilo não se concretizar é altíssima. Quanto maior a expectativa, maior a frustração, claro. Então, isso vai fazer parte, sim, do sofrimento da gente, se a gente for uma pessoa que gera muita expectativa, né? O pior da expectativa é que quando você tem expectativa que aquele outro vai fazer aquilo que você está sonhando, e não dá certo, você fica com muito ódio do outro, do indivíduo, da criatura que não tem nada a ver com a tua expectativa, né? Então, isso é difícil também, assim, isso não é fácil, né? Outro aspecto que pode nos fazer sofrer, né, cultivado por nós, assim, é o que eu chamo de pensamento mágico, né? A gente repete o mesmo comportamento, a gente faz a mesma escolha que sabidamente não vai dar certo, que já nos fez sofrer. A gente nega também, a gente não enxerga umas realidades, umas coisas assim, né? Não, tá diferente, não é bem assim. Isso a gente vai sofrer. E aí, eu acho que a música do Paralama do Sucesso cabe direitinho, quando eles dizem, né? Mesmo querendo, eu não vou me enganar. Eu conheço os seus passos, eu vejo os seus erros, não há nada de novo, ainda somos iguais, então não me chame, não olhe para trás, né? Eu estou falando de sofrimento geral, sofrimento psíquico, mas acho que sempre quando a gente fala de sofrimento é bom a gente falar da angústia, né? Aí o pessoal do chat, assim, como que a gente define angústia? Alguém nunca teve angústia? Alguém diz, eu não sei o que é, porque eu nem sei definir, porque eu nunca tive? Vai escrevendo aí no chat, né? Definir angústia, definições são coisas difíceis, né? Então, definir angústia é difícil, mas a gente saca que alguma coisa não tá bem, a gente saca que ela tá por ali, assim, né? A angústia é uma experiência psíquica de um mal-estar interno da gente, né? Que traz uma sensação iminente de perigo, de que alguma coisa ruim vai acontecer. Quem nunca sentiu isso, por favor, se manifeste, porque eu vou dar os parabéns, né? Alguém falou isso, exatamente, a angústia sufoca. É bem essa percepção, né? A angústia é muito inquietante porque ela não está relacionada a uma causa muito palpável, uma causa muito precisa. Psicodinamicamente, às vezes a gente precisa, numa consulta, separar um pouquinho o que é angústia, o que é ansiedade. Os limites são precisos, os limites são meio borrados, assim, não tem fechadinho, mas às vezes, em alguns casos, é interessante a gente separar um pouquinho. Angústia, o cara diz assim, ó, eu fico angustiado todo final do mês, porque vão chegar minhas contas e eu acho que eu sempre não vou ter dinheiro para pagar todas. Eu estou ansioso porque vai chegar uma tarefa nova no trabalho e eu não sei se eu vou dar conta. Eu estou ansioso porque eu marquei aquele encontro do Tinder que eu marquei hoje às 6 horas da tarde. Então, você tem esse objeto. Por ter esse objeto mais ou menos entendido, mais ou menos identificado, você tem uma estratégia melhorzinha de enfrentamento. Você pode dizer, eu estou muito ansioso, eu vou sair para caminhar, eu estou muito ansioso, eu vou meditar, eu estou muito ansioso, eu vou sei lá, organizar meu guarda-roupa, tem o que fazer. A angústia não tem, né? Então, você não tem muito recurso para lidar com ela de pronto, assim como ela acontece, né? Quanto mais você tenta dominar, quanto mais quando você está com essa coisa de sufocar e você quer negar e você quer sair disso, mais ela se intensifica, né? Péssima estratégia você fingir que não está acontecendo nada. Péssima estratégia você falar, eu vou deixar ela embaixo do tapete, não está acontecendo nada, vou deixar ela ali quietinha, né? Porque a angústia cresce e um dia desavisadamente você vai tropeçar naquele tapete por causa daquele tanto de angústia que está ali embaixo, né? Os psicanalistas falam lindamente também, assim como os poetas, os músicos, sobre a questão da angústia, né? Eles nos dizem que onde está a angústia é a verdade de cada indivíduo, a verdade do seu desejo que ele não está conseguindo fazer acontecer. A angústia geral, a angústia genérica, assim dizendo, todos nós temos um pouquinho quando a gente se dá conta dessa impotência diante dos acontecimentos da vida, dessa nossa vulnerabilidade, dessa nossa fragilidade frente à vida, frente à morte, né?
E toda vez que a angústia vem e te incomoda, é porque ela extrapolou sua capacidade de elaboração, né? E, contemporaneamente, atualmente, modernosamente falando, a gente se angustia muito porque a gente tem muitas opções de escolha. A primeira vez que eu ouvi falar disso foi por um psicanalista, o Contato Caligares, que eu gosto muito, e isso eu fiquei pensando, achei interessante, né? Por quê, né? Porque ao escolher algo, eu me responsabilizo totalmente pelas consequências da minha escolha, né? Popularmente o pessoal diz, né? Cada escolha é uma renúncia, ponto, né? Então eu lutei tanto para poder escolher, as mulheres lutaram tanto para poder escolher, para poder ter voz, e agora eu sofro. Mas como assim? Né? Tem gente que não suporta escolher, porque não suporta a possibilidade de não ter acertado, e não tem certo ou errado, tem melhores ou piores escolhas, né? Com as circunstâncias que você estava naquele momento para escolher, né? Mas, para mim, o pior, onde a angústia se chega muito pesadamente, é que tem gente que escolhe, mas não conforme seus desejos, né? Mas sim de acordo com a tua família, com o que a tua família espera, com o que a sociedade espera de você. Vocês fazem escolhas sobre a sua vida para fazer o outro feliz, para ter mais dinheiro, para ter mais status, né? Para estar bem de acordo com as regras sociais. Ou seja, você não escolheu pelo seu, mobilizado pelo seu desejo. Sempre que eu escuto que alguém me conta isso, fiz, cara, mais uma alma traída. E toda vez que a gente trai nossa alma, ela vai cobrar um preço. Vai chegar uma hora e com uma conta altíssima, né? Se a gente pensa um pouquinho nessa coisa para ilustrar bem da escolha, e esse psicanalista fazia dava esse exemplo, né? As muitas escolhas que a gente tem na vida e que nos causam angústia, e isso é normal, tá tudo bem se angustiar nesses aspectos, tá tudo bem se angustiar porque é humano. Por exemplo, se a gente volta para uma sociedade feudal, o rapaz crescia, geralmente ele ia seguir o ofício do pai, seja agricultor, sapateiro, ferreiro, açougueiro, padeiro, sei lá o que tinha na época, assim. As meninas iam crescer, iam se casar com quem e quando a família decidisse. Não havia mobilidade social, né? Então, você nasceu trabalhador, você ia ser sempre trabalhador, você não ia ser nobre, você não ia ser rico, né? Então você não tinha que fazer escolhas, você não tinha grandes planos, você não tinha grandes sonhos, né? Lógico que isso havia outra esfera de sofrimento, não acho que seja sem sofrimento esse tipo de sociedade, mas provavelmente não seria de angústia, né? Então a angústia é uma vivência psíquica que ela tem equivalentes fisiológicos. Dor, falta de ar, o sufoco que alguém comentou no chat, assim, é isso, o bolo na garganta, isso aqui tá pesado, eu tenho dor. Então, isso é um equivalente fisiológico, é um equivalente físico da angústia. Ao invés de tentar calar a angústia, que é o primeiro desejo, que é natural que a gente tenha esse desejo, tentando calar a angústia, tomando remédio, usando álcool, cocaína, drogas, substância psicoativa, comprando compulsivamente, fazendo cirurgias plásticas compulsivamente, batendo nas pessoas, agredindo as pessoas, dirigindo perigosamente. É muito importante que a gente reconheça a ansiedade, a angústia, porque nós somos humanos, nós teremos angústia, e que a gente tente dar um sentido para esse sofrimento. Né? Para qualquer sofrimento, eu sempre digo assim, que há de servir para alguma coisa, não só para nos fazer sofrer, né? E aí os psicanalistas também, isso é uma expressão dos psicanalistas, né, que a gente precisa atravessar a angústia, a gente não precisa negar, a gente não precisa curar a angústia, a gente não precisa embriagar a angústia, né, a gente não precisa se matar para acabar com a nossa angústia, a gente precisa, sim, atravessar a angústia, não tão depressa demais e nem a qualquer preço, né, que a gente quer a qualquer preço, às vezes, usando droga, por exemplo, eu quero a qualquer preço e agora que essa angústia me tire, e a substância psicoativa momentaneamente cumpre muito bem esse papel, né? Então, a angústia, ela precisa ser dissolvida. Ok, obrigada. A angústia precisa ser dissolvida, né? E dissolver a angústia em quê, né? Assim, na palavra. Falando, até que essa angústia se dissolva. Angústia não é patológica, mas algumas crises de angústia, de sofrimento psíquico,
precisarão sim de intervenção medicamentosa, né? Quando, né? Quando que meu sofrimento psíquico vai me fazer precisar de um psiquiatra, ou eu preciso ir a um psiquiatra para dar conta desse sofrimento psíquico, né? Sendo bem objetivo e bem didaticamente, eu diria isso, né? Quando você tiver a sensação de que não dá conta, né? Às vezes o paciente chega e diz, olha, doutor, eu não dou mais conta. Então, isso cada um tem que saber qual é seu limite, tipo, ó, não dou conta, né? É momento de você procurar um cuidado especializado quando a duração e a intensidade desse sofrimento estiverem comprometendo o seu funcionamento geral, né, suas relações com as outras pessoas, suas relações com o trabalho, né. E também é muito importante que quando a pessoa entrou num estado de estreitamento cognitivo, ela procure um cuidado profissional, né. O que é estreitamento cognitivo, né? É um estado onde a gente absolutamente se foca na dor, você fecha teu foco na dor, por isso você não percebe saída, por isso que você não percebe teu entorno, por isso que você não percebe que as pessoas estão precisando que você fique bem, porque às vezes tem pessoas que precisam de você. Você perde toda uma capacidade, é quase que você se desconecta do mundo, se conecta com você e especificamente com a tua dor, né? Se esse estado é muito duradouro, ele vai te esgotar emocionalmente, a gente se esgota nesse estado. E, de fato, mesmo que você um dia suponha, daqui a pouco você suponha que tem uma saída, encontre um caminho, você vai estar exausto, vai estar esgotado. Nesse contexto de estreitamento cognitivo, geralmente como a gente, onde a ideação suicida pode aparecer, onde o pensamento suicida, quando as tentativas de suicídio pode acontecer, porque é isso, estou convencido que não tem saída, né? É um estado difícil da gente sair sozinho. Então, a gente precisa poder pedir ajuda, e quem é amigo, quem é familiar, quem está próximo, quem é um cara generoso, solidário e cuidador, assim, é importante, quando identificar isso em alguém, sinalizar para essa pessoa, né? Como é que eu posso ajudar, né? Às vezes são situações de crise que não dá para conversar com a pessoa só chora, a pessoa diz que vai se matar, o que é que eu faço, né? Primeira e única coisa que você não deve fazer encher o juízo, a cabeça dessa criatura com os seus brilhantes conselhos. Conselho é uma coisa que você fala de si, que você fala do seu lugar, da sua posição, da sua experiência de vida, que não faz sentido para o outro. Se esse conselho fosse bom, não se dava, se vendia, essas coisas popularmente que a gente fala, né? O que é importante? Eu acho que é importante você dizer para a pessoa, cara, você está no estreitamento psíquico, você se estreitou, você focou na tua dor, você não consegue dar conta disso sozinho, não estou sabendo te ajudar, não tenho recursos, mas assim, estamos juntos. Por onde você acha que eu posso te ajudar para você sair dessa? Vamos procurar um psiquiatra, vamos na igreja, vamos sei lá onde, né? Como é que você acha que você pode sair dessa situação? Então, até então eu estava falando de sofrimento psíquico, já fiz uma transição para o adoecimento psíquico, né, para o transtorno mental. Os transtornos mentais são aqueles quadros que estão descritos nos manuais de classificação, que a gente tem o CID e o DSM. O CID é mais clínico, o DSM é mais para pesquisa, um é americano, o outro é mais europeu. Então, são onde você classifica as doenças. Lá diz, olha, para ter depressão, você tem que ter dois sintomas maiores, 3 menores por X tempo, né? Então, os transtornos mentais estão todos classificados ali no CID, que é o que a gente usa mais para a clínica, a gente junta algumas letras com os números e faz os códigos dos quadros, né? Os transtornos psiquiátricos, eles são multifatoriais, né? Então, você precisa, se a gente pensar em um tripézinho, assim, a gente precisa de uma predisposição genética, as questões ambientais precisam estar postas, assim, precisam favorecer isso. Por exemplo, estar numa pandemia, estar em isolamento social, estar com dificuldade de trabalhar e estar sem grana em função da pandemia, isso é um fator ambiental que pode nos levar a adoecimento, sim. E as características de personalidade de cada indivíduo. Então, você adoece pelo que você traz de biológico, a tua informação genética, pelas questões do ambiente que você vive, mas também pelos teus traços de funcionamento. Acho que vale lembrar, né, que personalidade vem do latim, da palavra persona,
que designa, que significava que eram as máscaras usadas pelos atores de teatro. Elas eram em número finito, né? Tinha uma máscara que representava um cara brabo, surpreso, feliz, triste. Então, quando o ator entrava em cena e pegava aquela máscara, ele já antecipava o comportamento, né? Então, personalidade é o que nos dá uma certa constância no comportamento, no discurso, na relação que a pessoa tem com o mundo, com os outros, né? Quando a gente diz assim, fulano de tal, toda vez que acontece X situação, ele age de tal forma. A gente está falando da personalidade dele, dos traços de personalidade. Então, a personalidade é constituída de várias características, né, que são construídas, que são juntadas desde a infância, a partir da nossa relação com o papai, com a mamãe, com nossos irmãos, nossa família e nosso meio. Né? A personalidade, a gente, por exemplo, não faz um diagnóstico de transtorno de personalidade antes dos 18 anos de idade. Então, a personalidade tem um processo, ela tem um contínuo, né? Os traços de personalidade, né? Assim, as pessoas mais controladoras, as pessoas mais centralizadoras, tem pessoas que são muito carentes, tem pessoas que não sabem viver sem conflituar, tem pessoas que são autorreferidas, assim, tudo passa por ela, tudo é para magoar ela. Então, isso são traços de personalidade. O traço de personalidade não é patológico, mas às vezes quando a gente perde a mão ou quando esse traço me atrapalha a conviver com o outro e dar conta de mim, estar em paz comigo, precisa de uma intervenção, geralmente uma terapia da conta legal, né? Acho que a gente tem que ter cuidado quando a gente escolhe nossos parceiros amorosos. Família a gente não escolhe, então não dá para a gente escolher pelo traço de personalidade, né? Mas os nossos parceiros amorosos, a gente tem que ter cuidado, dar uma olhadinha, assim, porque depende dos traços de personalidade, alguém que é muito controlador, alguém que é muito carente, alguém que não se responsabiliza pelas suas escolhas, e dá para você, parceiro, namorado, namorada, marido, esposa, a responsabilidade da sua felicidade. Você vai me fazer feliz. Corre disso, viu? Porque ninguém é responsável pela felicidade de ninguém. A gente é coadjuvante, sim, pode, se quiser, ser coadjuvante da felicidade de muita gente, né? Mas não entra, trocar o papel de marido, namorada, esposa, namorada, pelo de cuidador é muito complicado. Isso vai acontecer conforme o teu traço de personalidade e o traço de personalidade da pessoa que você se apaixonou, que você está pretendendo ter um relacionamento, né? Aí agora eu vou acrescentar, para ir caminhando para a finalização, que eu acho que daqui a pouco eu estou nos tempos, algumas coisas para a noção sobre saúde mental, né? Para mim, também faz parte da saúde mental você poder nomear o que você sente e saber pedir ajuda, né? Diz, olha, tá acontecendo isso e eu vou em tal lugar buscar ajuda porque eu preciso melhorar. Tem uma música do Taiguara, que é antiga pra caramba, sabe? Só os mais velhinhos, os dinossauros vão lembrar, é que o Taiguara nos diz, né? Pode não ser essa mulher o que te falta, pode não ser esse calor o que te faz mal, pode não ser essa gravata que te sufoca, ou essa falta de dinheiro que é fatal. Então, quando a gente está em sofrimento, às vezes é muito meio simplista, e é claro que a gente quer saídas assim, dizer, não, meu problema é o meu trabalho, meu problema é essa mulher com quem eu casei, né? Aprofunda em você e acha onde é que está de fato o seu sofrimento e nomeia, não transfere para o outro a responsabilidade, talvez, da tua angústia, né? E eu acho também que ter saúde mental é estar pronto para ocupar o papel de adulto na sociedade quando isso nos for solicitado. Aí, para alguém que perguntou dos adolescentes, é que não cabe aqui a gente entrar, que eu já estou no meu tempo, e falando para esse grupo que é majoritariamente formado de homens, eu falo especificamente sobre ocupar o lugar de pai na sociedade. Os adolescentes estão precisando desesperadamente de adultos cuidando deles, né? As mães estão exaustas e os pais estão meio distraídos, né? Então, assim, a saúde mental dos adolescentes está péssima, tá desastrosamente posta, né? Então, eu acho que você poder assumir teu papel de adulto, que você é responsável, eu acho que isso também faz parte da saúde mental. E não tem essa de eu não sei como é que não sei como eu faço, eu não sei como acertar.
seja pai, seja mãe, seja o adulto da relação, da sociedade, isso já basta, né? Tem um pedacinho de uma poesia de um cantor que eu descobri ontem, que eu acho que ilustra um pouco isso, né? Que se chama Frágil Coração, né? Frágil coração, faz favor de se cuidar. Sair de si, às vezes, pode ser legal. Só não se esquece que você precisa voltar. Que aqui tem quem precisa de ti, quem, sem você, não sabe para onde caminhar. Chega de susto, por favor. Volta para mim, né? Então, assim, como promover e como cuidar da saúde mental, né? Acho que uma dica muito genérica, eu acho que a gente não pode esquecer de procurar e descobrir o que a gente gosta, o que nos faz bem, para que a gente incorpore isso na nossa rotina e que a gente use desses recursos quando a gente não estiver bem. Poder praticar cuidados solidários, e por causa do tempo eu não vou me aprofundar nisso, mas eu vou sugerir um documentário e um filme que ilustram bem isso, o que são os cuidados solidários, que é o documentário O Silêncio dos Homens, e que é o filme Um Banho de Vida. Eu acho que ali ilustra cuidados solidários entre homens, né, especificamente para o público que eu estou falando hoje. Nós temos, a Unesp está oferecendo teleacolhimento, então eu convido quem estiver precisando, quem não estiver bem, quem estiver muito angustiado, quem estiver achando que está difícil, que não está dando conta, que se inscreva no teleacolhimento, que a gente faz, a gente tem comunidades virtuais de troca, de aprendizagem desses sofrimentos em relação à pandemia, para todo mundo, para toda a comunidade da Unesp, professores, técnico-administrativos, alunos dos cursinhos, pós-graduandos, né? E tem as rodas de conversa online que a Bratecom, que é a Associação Brasileira de Terapia Comunitária, está oferecendo online. Se vocês forem no site da Bratecom, vocês vão ver que tem várias rodas de terapia comunitária online acontecendo, que é muito legal. Lembrando que linha de tratamento, você tem as psicoterapias e o tratamento psiquiátrico, né, a medicação, que tem outras racionalidades médicas, não precisa ser a medicina ocidental, biomédica, né, assim, tem a medicina tradicional chinesa e a Ayurveda, por exemplo, que são estratégias bem legais, as massagens da Ayurveda são muito legais, eu utilizo muito a acupuntura e gosto. E tem várias outras práticas integrativas complementares que fazem muito bem para a gente, yoga, meditação, reiki, lian kun, e que eu vou passar a palavra, vou encerrando minhas falas, passando a palavra para o Luiz, que vai falar para a gente sobre meditação, especificamente sobre o mindfulness. Grata, espero que tenha contemplado a demanda. Doutora, a senhora tem um tempo também para responder perguntas. Isso, eu gostei, assim, ó, vai me avisando do tempo, tá? Eu não quero entrar na fala do Luiz, não quero atrapalhar a programação de vocês, né? Alguém perguntou sobre os adolescentes e sobre hábitos de promoção da saúde, né? Acho que as 3 perguntas a princípio. Olha, a mulherada da Semana do Livro tá dando de 17 a 1 de vocês, viu? A mulherada perguntou um monte. Aqui tem perguntinhas minguadas, viu? Vocês estão devagar. Doutora, temos tempo, pode seguir com as perguntas. A senhora só percorreu 44 minutos, tem muito tempo. Ah, tá, joia. Oba. Podem mandando, então, mais perguntas. Agora me avisem quando eu precisar parar de falar, tá? A saúde mental dos adolescentes está muito ruim, os adolescentes precisam. Eu me interesso, a minha tese foi sobre adolescentes e uso de álcool, né? Eu fiz um estudo bem ampliado, assim, de tudo relacionado ao uso problemático de álcool e adolescentes, né? Então, os adolescentes precisam desesperadamente de adultos, né? De preferência pai e mãe, né? De preferência funcionando sincronicamente, né? Mas eles precisam, né? Os adolescentes não estão dando conta de dor de cotovelo, né? Atendo adolescentes com tentativa de suicídio de 17 anos, porque começou... deixa eu só digitar um negócio aqui. Eu não sei. Eu digitei... Alguém perguntou sobre a terapia comunitária online, tem a Bratecom, né? E tem o projeto Teleacolhimento, que é uma proposta um pouquinho diferente. Estou digitando aqui. Que é nosso da Unesp, tá?
Então, os adolescentes precisam de adultos, da forma que o adulto puder ser adulto, que você fica na fantasia, eu não sei, eu não sou um bom pai, eu não sei ser pai, eu sou uma mãe que exige, estejam presentes, estejam de olho, estejam juntos, né? Porque eles estão muito mal, eles estão não dando conta de tentativa de suicídio da vida e estão fazendo tentativa de suicídio. Eles estão caminhando de uma forma muito perigosa pelo mundo, pela vida virtual. Existem grupos de pessoas que ficam dando dica como é que você tem que se matar em tempo virtual e acompanhando. Existem grupos na internet de ensinando como é que você mistura X, Y, Z para você morrer rápido, né? Deixa eu responder aqui. Então, eles estão caminhando, estão indo em direções muito perigosas, né, no mundo virtual. Então, adultos, adolescente precisa dos adultos. Alguém perguntou aqui, alguém acho que minha fala está fazendo sentido, assim, porque está dizendo, né, que o sofrimento é inerente à condição humana mesmo. Como é que a gente concilia, né? Como é que você dá conta da pandemia com a sua ansiedade, que está tudo bem, está ansioso, e com tudo isso que está acontecendo? Quando a gente acha caminho de promover a nossa saúde mental, de cuidar da nossa saúde mental e tratar da nossa saúde mental, é muito importante que cada um ache seu caminho, né? E por isso que eu sempre falo das práticas integrativas complementares e falo de outras racionalidades médicas, porque a gente sempre acha que é só o remédio que é o caminho. Não, a gente está medicalizando a vida, a gente está medicalizando o sofrimento. Não tem como a gente estar feliz, alegre, saltitante diante de uma pandemia, com tanta dor, com tanto sofrimento, nesse país governado da forma que está sendo governada, por exemplo, né? Então, a gente tá mal mesmo. Então, eu acho importante sempre que você ache seu caminho. Descubra o que te faz bem. Se você ainda não descobriu, você olha, eu preciso fazer uma jornada interna, rapidamente eu preciso achar o que me faz bem, né? Então, cada um vai para os caminhos. Experimentem. Esse filme Um Banho de Vida, O Silêncio dos Homens é um documentário sobre grupos de homens que estão se cuidando, são os cuidados solidários. Tem, inclusive, cita experiências que acontecem, acho que a maioria em São Paulo mesmo, então, quem está em São Paulo, não, todo mundo está em São Paulo, mas, assim, existem grupos, existem homens pensando sobre o sofrimento dos homens e se ajudando entre si, e o filme Um Banho de Vida é um filme francês que começa com um cara que está depressivo, usando remédio e não melhora, e ele ele vai para um caminho inusitadíssimo de fazer nado sincronizado. Ele acha uma turma no clube lá da cidade dele, francesa, lá do bairro dele, ele vai fazer nado sincronizado para homens. Né? Uma coisa que a gente não imagina quando você está muito mal, você está numa depressão que não melhora, você, eu vou achar, estou desejando fazer nado sincronizado para homens. A gente não pensa nisso. Então, eu acho que a gente tem que achar o que faz sentido para a gente estar bem, e amplie o caminho de busca, que pode ser um grupo de nado sincronizado, pode ser um grupo de oração, pode ser um hobby, né? Pode ser um grupo de cuidado solitário, pode ser a terapia, né? Pode ser, não, primeiro eu vou fazer uma terapia porque eu preciso achar umas coisas que eu ainda não entendi, né? Então, o desafio tá grande, viu? A pandemia tá grande mesmo, viu? Eu tinha uma pergunta do adolescente, isso de como que a gente dá conta, né? Alguém perguntou que hábitos são recomendáveis, né? Por exemplo, um deles, o Luiz vai falar para vocês, que é a meditação, né? Acho que a meditação, respiração é muito legal. Busque, ache qualquer hábito que te faça bem, saia da caixinha, experimente coisas que você vai achar coisas que estão te fazendo bem. Se você está com muita dificuldade de achar o que te faz bem, talvez você precisasse entrar num processinho de psicoterapia para se conhecer um pouquinho mais, né? Acho que é uma boa saída também, né? Diferenciar angústia de ansiedade, acho bem legal, porque às vezes você vai no psiquiatra, ele só chama aquilo que você está sentindo de ansiedade, né? Te faz um escitalopram, um Rivotril, um alprazolam, e acha que tá ok, né? Quando tem muita angústia, provavelmente a medicação ela não chega com tanta efetividade quando é só ansiedade, né? Alguém está perguntando das práticas alternativas, né? Como é que a gente estimula? Eu acho que é isso, que falar disso, né? Como eu estou fazendo para vocês. Vai ler, o Luiz vai trazer, o Luiz é fundador da Assertiva, a Assertiva, que é a empresa que oferece esse tipo de formação,
o Luiz vai dar umas dicas legais, assim, né? Então, acho que o Luiz vai falar melhor de uma dessas práticas que eu sou usuária, não necessariamente muito praticante dessas práticas alternativas complementares, né? Mas acredito muito e prescrevo no consultório quando o cara acredita, né? Acha, dá conta. Se ficou alguma coisa sem responder? Ficou uma pergunta do Clériston, que ele fala, eu acho que se não me engano, sobre equipamentos eletrônicos. Doutora, muito obrigado pela excelente palestra. Nossa mente está muito ligada ao Rafael Garcia, ligada a diversas aplicações digitais. A senhora recomenda uma pausa ao uso de equipamentos eletrônicos de quanto em quanto tempo? A gente conhece o termo dependência química, e hoje se estuda muito, hoje não, já há um certo tempo, tem as dependências comportamentais, né? As dependências, tem um título, tem dependência química e tem as dependências comportamentais, tem um outro título que eu esqueci. A gente está compulsivo pelo uso de qualquer coisa que você use repetidamente e que te cause um prazerzinho, um baratinho, um bem-estar, você pode ficar compulsivo, você pode ficar dependente disso. A gente usa a expressão compulsivo. Então, pode ser de comprar. O pessoal tá com compulsão para comprar no Mercado Livre, por exemplo. Assim, eu já atendi 2 situações que o cara não consegue dormir antes de ver as promoções do Mercado Livre, ele não consegue acordar, tocar o dia antes de ver as promoções e comprar no Mercado Livre. Então, tem essa categoria de compulsão agora para compras, que são as compras online, né? Então, você pode ficar compulsivo para compra, você pode ficar compulsivo para sexo, você pode ficar compulsivo por pornografia, você pode ficar compulsivo por comida, né? Então, assim, tudo que você usa e que te dá algum bem-estar psíquico, algum baratinho, isso, a gente está falando de drogas, né? Só que a gente está falando das dependências comportamentais, né? Então, tudo que te alivia um pouquinho, que dá um baratinho, o seu cérebro entende e diz, olha, eu quero isso para minha vida toda, né? Então, assim, faz dependência mais ou menos numa mesma área cerebral do que você fica dependente de crack. A gente está falando da mesma coisa, né? O que diferencia ser lícito e ilícito é o tempo de uso e é a classe social, a cor da pele, às vezes, de quem está dependente dessa e está com essa compulsão não química, né? Dessa compulsão comportamental. De tempos, assim, acho que sim, é bom desligar. Eu tive férias agora no meio da pandemia de um mês, né? Tiro, né? Sei lá o que vai acontecer depois. E o que eu fiz, assim, não deu para fazer grandes coisas, mas eu saí bem um pouco do mundo virtual mesmo, assim, WhatsApp, parei de responder, assim, isso me fez bem, me fez uma diferença, me descansou alguma coisa, né? Então, assim, não gosto de pensar em tempo, porque cada um tem seu tempo, mas talvez jornadas, né? Fiz, olha, eu tenho que resolver tal coisa no computador, no celular, acabei uma tarefa, eu paro. Ou eu deixo um dia, um período, um bloco, sem ter que lidar tanto. Né? Ou eu uso o computador, o celular, para coisas de trabalho, mas que eu não me divirta, não me distraia com joguinho, blá, 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 blá. Né? Eu vou me divertir, me distrair fazendo outra coisa. Então, é bom, a gente tem que pensar no celular, no computador, no mundo virtual, da mesma forma que a gente pensa sobre o uso de substância psicoativa. Né? Então, tem que usar com moderação. Tem gente que vai ficar compulsivo facinho, tem gente que usa álcool e nunca vai ficar alcoolista, tem gente que usa computador, celular, mundo virtual, e nunca vai ficar compulsivo, nunca vai ficar dependente, mas tem gente que vai. Então, eu recomendaria usar não para se divertir, né, por hora, até porque a gente tá intoxicado de tecnologia, eu acho, e se distrair com outras coisas que não sejam a tecnologia. Muito bem, nenhuma outra pergunta. Alguém mais quer se manifestar? Nós temos ainda mais alguns minutos, a doutora vai dividir então, com o Luiz, né, doutor? Você sabe que tinha uma coisa que eu queria trazer para essa fala, mas eu sabia que não ia dar tempo e não deu mesmo, que eu acho que sobre a especificidade do trabalho de vocês lidando com nós, templários digital. Eu sou uma templária digital. Eu pensei, preparando a fala para vocês, mas sabendo que não ia dar tempo de falar, que eu acho que tem várias categorias e vocês estão precisando lidar conosco
né? Que isso eu acho que causa um certo estresse, e um dia, quem sabe ano que vem, assim, a gente faz como lidar com os templários digitais, e a gente vai falar um pouco da especificidade do trabalho de vocês, né? Apagando os incêndios como a gente precisa, não só não sentindo reconhecidos, às vezes maltratados. Então, eu acho que teria uma questão bem específica do trabalho de vocês que daria já para ser uma fala, né? Então, quem sabe ano que vem a gente viaja por aí. Eu sou meio oferecida, assim, para esses bate-papo, então eu estou sempre me oferecendo. Precisando é só chamar. Então, doutor, a gente agradece imensamente aí por ter aceito, né, o convite aí da comissão organizadora, e vamos reforçar também que as discussões podem continuar no canal Palestra Saúde, no Workplace Web.info, no Slack. Realmente, os nossos sinceros agradecimentos, viu, doutor? Parabéns pela brilhante palestra e pelas brilhantes dicas dadas a esse Web Info aqui. Abrilhantou demais o evento.